momento, amém? E ele disse que o Espírito falou, vai lá, na Jaque. É isso que ele foi lá e Jesus te ama, Jaque. Jaque olhou assim, amém. Ele olhou nos olhos de Jaque e falou, Jaque, Jesus, ele te ama pessoalmente, ele te ama especificamente. Olha para mim, Jaque. Jesus, ele te ama. E ao ele falar isso, os olhos dela encheram de lágrimas. E eu não sei você, mas isso me soa como alguém que se apaixonou por Jesus e não quer ver as pessoas indo para o inferno. Então, eu entro no supermercado, eu vou olhar, tem tanta gente indo para o inferno aqui. Isso não gera nada dentro de você, você está morno, cara, está frio. Jesus, eu desejo que todos vão. A compaixão é um atributo de Deus. E se Deus está em nós, como o Espírito está em nós, e Deus é o Espírito, a compaixão precisa fluir dentro de nós. Nós precisamos fluir em compaixão. Se nós não estamos fluindo em compaixão, talvez o Espírito ele possa estar apagado dentro de você. Quando eu vi cair aos seus pés como morto, então ele tocou com a mão direita sobre mim. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Jesus é o autor, mano. Jesus é o consumador da nossa fé. É aquele que iniciou, mas é aquele que vai nos levar até o fim. A gente não consegue perseverar até o fim porque a gente apaga o Espírito. Existe uma promessa. Eu sou o autor e o consumador. A gente se desvia do caminho porque a gente deixa apagar o Espírito. Obrigado, Espírito. Não se apague aqui não, por favor. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Pelo século dos séculos. Aleluia. Eu tenho as chaves da morte e a do Hades. Escreva, pois, essas coisas que você viu. As coisas que são as que hão de vir depois dessas coisas. Em Apocalipse capítulo 4 e 5, não precisa abrir. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando João vai falar sobre acesa as 7 lâmpadas, os 7 Espíritos, ele está dizendo assim, a plenitude do Espírito estava lá. Jesus, ele me tomou por completo. Eu fui possuído pelo Espírito. Ah, como assim? Não existe possuído por demônio? E a gente olha e fala assim, que coisa feia. Por que você não deseja ser possuído pelo Espírito? Porque João, ele foi possuído, a plenitude do Espírito estava sobre ele na visão. Os 7 Espíritos de Deus. Está disponível para você. Eu quero viver isso. Eu estava dormindo há alguns dias e o Senhor me despertou novamente. O relive é reavivamento, é avivamento. Se você não gosta disso, cara, procura outra igreja, cara. Nós temos uma identidade, o relive é avivamento, é queimar por Jesus. Não tem problema se você ainda não está queimando por Jesus. Você vai chegar lá, irmão. O problema é não querer queimar por Ele. Obrigado, Espírito Santo. Hoje eu queria muito instruir acerca da intercessão, de forma específica. Mas ao longo da semana o Senhor estava voltando os meus olhos para Ele. Eu olhei e vi. Os olhos dele têm fogo. Obrigado, Espírito Santo. E esse fogo que tem nos olhos dele, nos olhos de Jesus, é um fogo que arde de ciúme pelos seus filhos. Deus é fogo consumidor. Jesus está à destra de Deus. Sabe o que eu imagino? Jesus, ele está à destra de Deus, sentadinho lá. E eu imagino que ele está sentado olhando para Deus, que é fogo consumidor. E foi impactado por essa verdade. Então Jesus, ele está sentado à destra de Deus, olhando para Deus. E Deus é fogo consumidor, amém? Deus é fogo consumidor. O fogo é bom, mano. Se assusta não, é bom. Queimar por Jesus é bom. É de Deus. Coisa estranha é de Deus também. Amém? E Jesus, ele queima de paixão como Deus Pai queima de paixão por cada um especificamente. Porque quando ele olha para o Pai está queimando de paixão por nós. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Não tem como falarmos que estamos olhando para Jesus. Não tem como falarmos que estamos olhando para Jesus e não estamos sendo consumidos com esse mesmo fogo. Porque quem vê ao
Filho vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê ao Filho. Então, se tu tá olhando para Jesus, cadê o fogo que arde de ciúmes? Onde está a paixão que Deus tem por nós? Onde estão os seus olhos queimando? Onde está? Vamos lá. Onde está você? Onde está? Onde Ele está na sua vida? Se você não está queimando, talvez você tirou os olhos dele. Talvez você parou de olhar para Ele. E eu não estou falando que você precisa ser esquisito como às vezes eu sou, como outra pessoa é. Seja do seu jeito, mas seja radical por Jesus, porque não existe outro evangelho. Eu não sei você, mas a Bíblia que eu leio, ela fala: se alguém quiser vir após mim, negue a sua cruz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Porque a Bíblia que eu leio, ela diz isso. Não sei a sua, mano. Mas o evangelho ele não custa uma parte da sua vida. Custa a sua vida por completo. É por inteiro. É por inteiro. Para onde estamos olhando nesses dias? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. O Senhor é Deus, Espírito Santo. Pai, nós queremos honrar a sua presença aqui, Jesus. Eu não tenho poder, eu não sei pregar, eu não sei ministrar, eu não tenho habilidade, Jesus. Mas o teu Espírito é Deus, Jesus. E se Ele é Deus e Ele habita em mim, o Senhor tem a capacidade de operar através de mim. Porque assim como João, ele acessou a plenitude do Espírito, eu oro para que cada um acesse a plenitude do Espírito hoje, aqui e agora, Jesus. Não quero por força nem por violência, mas pelo poder do seu Espírito, Jesus. Nós amamos a sua presença, Jesus. Nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e olhar para aquele que arde em ciúmes por nós. Para aquele que tem os olhos como chamas de fogo, o cabelo branco como a lã. Obrigado, Espírito Santo. Os olhos de Jesus, ele queimam de amor por nós. Obrigado, Espírito Santo. A pregadora do último culto de jovens, a minha esposa, aleluia, Esther, leu em Salmos 42, do versículo 1 ao 2. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, como o servo anseia por águas correntes. A minha alma tem sede, tem anseio pelo Senhor Jesus. A pregadora disse que a costa anseia por água, por sobrevivência. A costa ela é um animal que ela precisa de vitalidade para correr. Vocês estão comigo? A costa ela precisa de vitalidade para correr dos seus predadores. E a vitalidade dela é medida pelo quanto de água ela ingere, pelo quanto ela está próxima às águas, porque senão ela não tem força para correr. Então, se ela não bebe água, ela vai morrer. Então, Rebeca, ela pregou, ela disse: a costa, ela anseia pela água, não para brincadeira, mas é para sobreviver. Se ela não beber a água, ela morre. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não beber a água, você morre. Se você deixar de beber a água, você morre. Se você deixar de beber a água, você morre. Você não bebe água para ficar chapado, você não vem para a presença para ficar orar em línguas, você vem para sobreviver. Você precisa da água, como a costa. É necessidade. Eu e você, nós temos necessidade de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Você tem necessidade de Deus. A sua alma, ela grita. A minha alma tem sede de Deus vivo, o salmista fala. A minha tem, mano. A sua tem. O problema é que nós canalizamos essa força para outro lugar. Pasmem. A nossa alma tem sede de um Deus vivo. E o fato é, Ele está vivo. Deus, Ele está vivo. Jesus ressuscitou. O problema é, não podemos viver mortos diante de um Deus vivo. Não podemos viver apáticos diante de um Deus vivo. Jesus, Ele está vivo. Mas não podemos viver apáticos diante de um Deus vivo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Você não pode ficar apático, senão você vai morrer, cara. Você não pode.
O Evangelho, ele fala assim, tome a sua cruz. Quando ele diz isso, ele fala assim, não é um braço que vai à cruz. Não é uma perna que vai à cruz. Um homem pregado na cruz é um homem com a vida por completo. Por completo. Você precisa se dedicar a Deus por completo. Para de fingir que você ama Ele, irmão. Seja sincero para Ele. Seja como Davi, Jesus, eu pequei contra o Senhor. Rasgue o seu coração diante dele. Ele não tem problema com o seu pecado. Escandaliza o seu irmão imaturo. Mas o Senhor, Ele não tem problema com o seu pecado. Ele quer te lavar. O sangue dele está aí para isso, irmão. A gente não pode banalizar, mas está acessível. Não tem peso de autocondenação sobre você. A W. Tozer vai dizer, todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito, muito além que recebeu na conversão. Então, peraí. Eu fui cheio do Espírito, fui batizado com o Espírito Santo. E é só isso? É esse enchimento que nós temos? Você jura que é só aquele poder que você sentiu naquele dia, que você... É isso para a sua vida? Você acha que isso é o que Deus tem para você? Você acha que é só aquele toque? Eu não estou desprezando os pequenos toques, não estou desprezando... Não, mas você acha que Deus é isso? É um toque físico? A gente coloca Deus como um ídolo num toque sensorial. Deus, ele só veio se ele me tocou sensorialmente. Para, irmão. Faz isso. A W. Tozer vai dizer, a plenitude do Espírito não é uma experiência única, mas é um privilégio contínuo, que precisa ser renovado por meio da submissão a Deus. Ei, você já foi cheio do Espírito uma vez, mas Deus, ele quer te encher novamente. Deus é que ele quer te encher novamente. O Espírito, ele está acessível para que você não apenas olhe para os olhos que têm fogo, mas para que você queime como os olhos que têm fogo. Está acessível. A experiência de batismo com o Espírito Santo, ela pode ser várias vezes. Só basta ter sede como a coça e entender que para mim sobreviver, eu preciso olhar para Jesus e preciso... Jesus, eu quero a sua água, assim como a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela bebe a água. E o interessante é que... Obrigado, Espírito Santo. Ela bebe a água e Jesus é a palavra, amém? E ela agora é exposta ao seu pecado. Quando você bebe a água, ninguém precisa te apontar. Ela chega lá, Jesus diz, não, 5 maridos seus. Não, calma, vai dar certo. Quando a gente olha para ele, a gente é exposto à palavra dele, nós ficamos constrangidos com a sua glória. Então, talvez seu pecado seja uma inconstância no secreto. Talvez o que você está precisando é falar mais baixo com a sua mãe. Não estou falando de pornografia, ainda que... Vocês estão entendendo? Estão comigo? O negócio é, você precisa de mais dele, cara. Você precisa queimar por Jesus. Jesus, ele não é uma sensação. Você precisa ser batizado de novo. Obrigado, Espírito Santo. E a mulher samaritana é impressionante, né? Ela recebe Jesus ali, ela bebe a água. E aí ela bebe a água e Jesus, ele não diz, vai e pregue. Jesus, ele não diz, vá lá e pregue. Ei, olhe para mim. Ninguém precisa falar para você, vai e pregue. Isso é uma palavra na Bíblia assim, ide e pregai por todo mundo. Está na Bíblia, precisa ser feito. Essa é a régua do Evangelho. Existe uma alegria da salvação. Davi fala assim, Jesus, restitui a alegria da salvação de mim. Sabe o que imagina? A mulher samaritana, ela estava alegre. Ela foi salva. E quem está alegre e foi salvo, consequentemente, ele vai levar para esse lugar. Todos precisam ser salvos. Isso é bom, essa água é boa. A gente já chamou pessoas para ir para tantos lugares. Mas para beber da água que vai matar a nossa sede, a gente tem dificuldade. É vergonhoso. Não, tenho vergonha. Eu sei, também tinha. Eu orava pelo bebo, irmão. Para matar minha vergonha, para me aprender a orar. Para sair com os outros e não passar vergonha. Eu pegava os bêbados da rua. Senhor, oro por sobriedade agora em nome de Jesus. Quantas vezes eu já orei para uma dor de cabeça e não deu certo não, mano.
Você precisa fazer. Alguém que está queimando por Jesus, ele faz algo. A alegria da salvação precisa estar exposta em você. As pessoas precisam olhar para você e falar, Jesus é na vida dele. Obrigado, Espírito. Uma boa régua para a gente ter nesse lugar é... Qual foi a última vez que alguém olhou para você e disse assim, ora por mim? Isso é uma boa régua, cara. Para saber se tu tá queimando por Jesus ou não. Isso não é regra. Eu tô falando, isso é uma boa régua. Alguém chegar para você, qual foi a última vez que alguém falou assim, irmão, entre em intercessão aí, porque eu preciso das suas orações. Sabe o que é? Porque as pessoas não conseguem ver Jesus em você. Mas alguém que está cheio do Espírito, é impossível não ver o Espírito dentro dele. É impossível o Espírito não se manifestar. Alguém que está cheio de Deus, ele respinga, é como óleo. Tem um ditado no meu evangelho que é como pastel de rodoviária. Você come, se lambuza, aí o óleo, aí você passa, se mela mais. E aí quanto mais você tenta se limpar, você se mela mais cheio. E quanto mais as pessoas, mais cheio. Obrigado, Jesus. Vocês estão comigo ainda? Mateus 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. E se o fizer, a vasilha se arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha vai ficar estragada. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. E ambos se conservam. Ontem eu estava no Fenda e... Sendo bem sério, fazia tempo assim que... Eu não vi ele aparecer daquela forma. Eu não vi o Senhor sendo entronizado e adorado. E eu não falo só dos liderados, mas eu falo de mim. Eu olhar assim para ele e falar assim, meu Deus, ele está aqui, eu preciso olhar para ele. Fazia tempo. Isso me despertou nesse lugar de fome. E eu creio que o Senhor quer nos levar a esse lugar novamente, cara. Nós precisamos ser inflamados pelo Espírito. Não estou falando que você precisa reconhecer apenas Deus como o único suficiente Salvador, não. Isso aí você faz se você quiser. Mas já que você fez, vamos ser cheios, mano. Vamos andar mais um pouquinho, vamos sair do raso. Ezequiel, ele chega lá no capítulo 47 e ele olha para o limiar do templo. Hoje o templo é o quê? O templo do Espírito Santo é quem? Eu não estou falando que é isso não, que a Bíblia está dizendo não. Estou falando que é minha interpretação. Tá? Então Ezequiel, ele chega no limiar do templo. Limiar significa entrada. Se ele chegou à frente do templo, ele chegou à frente dele. É Jesus falando assim, é tempo de olhar para dentro. Você é o templo. E você precisa olhar onde estão as águas dentro de você. Porque se você crê em mim, rios de água vivas fluirão. Se não tem água fluindo, é porque as águas estão distantes de você, tá no tornozelo. E aí quando Ezequiel ele olha e fala assim, eu preciso andar. Na teologia, a vara de medir, ela é a Bíblia. A vara de medir é a Bíblia. E eu não sei se vocês lembram, mas nos capítulos primeiros do livro de Ezequiel, ele vai dizer assim, eu comi o rolo. Se a gente comer o rolo, irmão, se a gente meditar nisso aqui, mano, no dia mau, no dia ruim, a gente vai ser exposto a ele. E a gente vai olhar para o limiar do templo aqui, ó. Não é o templo, não é você vir no culto e falar assim, hoje o limiar do templo estava raso. Não, raso estava você. Você estava raso. É porque o louvor, a luz, o teto, os outros, eu nada. Quando a gente está com o rolo dentro de nós, Jesus, a palavra dentro de nós, e a gente chega ao limiar do templo, a gente olha assim, e vê que nós estamos no raso, e Ezequiel fala assim, agora eu preciso andar mais 1000 metros. Eu não sei qual quantidade de metros você precisa andar. Sei a quantidade que eu preciso. Eu quero chegar lá. Nós precisamos e está acessível. O Senhor liberou algo sobre nós. Ontem e hoje. Está acessível. Vai lá, bebe a água. Creio que não é
aleatório isso aqui. O forro, ele baixou. E aí, vai parar para pensar? O céu baixou, o forro, o teto, né? Então, a presença vai apertar. Você vai ser exposto ao seu vazio. Você vai ser exposto ao raso que está dentro de você. Você pode mergulhar. Está acessível. Obrigado, Espírito Santo. O vinho novo, ele não é colocado dentro dos odres velhos. Senão se rompe. O Senhor quer derramar algo novo sobre mim, sobre você. Mas não dá para ser com aquela mesma mentalidade. Não dá para você se apegar às velhas experiências. Ah, bom, o dia que eu orei e... Não, não, não. Deus é um Deus do novo. Deus, ele é novo, contínuo. Todo dia ele é novo. O amor dele, o poder dele, a misericórdia dele se renova a cada manhã. O amor dele sobre você. Existe mais. Vamos lá, alguém. Existe mais para mim e para você. Necessário trocar a mentalidade. Mentalidade é crescer. A Bíblia vai dizer que lá em Jó, eu não lembro não sei se é Eliú, que as pessoas estavam falando e ele falou assim, não, acho que os mais velhos de idade, eles podem falar. Aí ele, não, peraí. Pode falar quem tem o Espírito. Não coloca a culpa na sua idade, não coloca a culpa no tempo que você tem. Independente do tempo e idade, o Espírito está acessível para você ser cheio. E Deus te usar onde Ele quer te usar. O problema é que nós não nos deixemos cheios dele. Deus, ele é o mais interessado. A gente olha para a Bíblia e vê o homem que se faz carne, habita entre nós, morre. Isso é o Evangelho. Não vamos inventar muita coisa, não. O Evangelho é isso. Ele veio e morreu por mim e por você. De quem é o desejo? De quem é o desejo? Um Deus totalmente pleno, satisfeito em si mesmo, vem e morre por mim e por você. De quem é o desejo? Ele te deseja primeiro como está, depois te deseja te deixar como Ele é. A imagem e semelhança. Nós precisamos, a criação aguarda pelos filhos de Deus. Filhos ruióis, como a lei diz. Filhos ruióis. Filhos maduros. Filhos que olham para tudo aquilo que o Senhor fala e falam, eu vou fazer. Vai custar o quê, Jesus? Eu vou fazer. Vai custar, eu te amo. Maria chega à frente de Jesus e fala assim, eu vou quebrar uma parte do perfume. Não. Maria, ela joga o perfume por completo. Está na hora de você não mais medir a entrega. Quebra o perfume por completo. Por completo. João era o discípulo amado. E a Bíblia vai dizer, não sei se é em João e Mateus, que os discípulos estavam lá, João estava lá. E ele fica com ciúmes de Maria. Olhar para alguém que se entrega, às vezes dá até ciúme. Olhar alguém que é radical demais, às vezes dá até ciúme. Mas sabe quem vai ser lembrado? Quando o Evangelho for pregado, a Bíblia vai dizer, Maria será lembrada. O legado não está enquanto eu prego bonito, o legado não está enquanto você trabalha bem, o legado não está enquanto dinheiro você tem na sua conta. Mas o legado está o quanto você está disposto a entregar. O quanto você está disposto a entregar. À medida que você entrega, vai ser à medida que o legado irá perpetuar as gerações. Porque Gregório, ele era esquisito, mas ele entregava. Ele se disponibilizava. Não dá para medir a entrega. Não dá para ser meio santo. Não dá para viver uma vida dupla. Não dá. Dá, se você quiser, dá. É mais divertido. Jesus é divertido. Eu vi vídeo no Instagram que o cara fala assim, ele tá ministrando uma aula e eu não conheço esse cara. Ele é do
de uma igreja lá de Campinas. E aí ele tá ministrando uma aula como a Academia das Nações. E mostrei até para Paulinho, mostrei para minha esposa, mandei para Maico. E ele para no meio da aula e tá contando a vida dele e fala assim: cara, vocês precisam conhecer Jesus, é divertido. Tem o prazer de ter relação sexual com a pessoa? Não se compara, cara. Não tem o prazer de ganhar dinheiro? Não se compara. Não tem o prazer de assistir pornografia? Não se compara. Eu casei agora há pouco, mano. Não se compara. Não. Saulinho falou comigo quando João nasceu, falou assim: irmão, agora eu entendo o que a Bíblia vai dizer. Quem amar pai, mãe, filho, esposa não é digno de mim. João é muito precioso, mas Jesus vale mais. Jesus vale mais. Não é eu que estou dizendo que o evangelho é radical. Eu não sei se isso soa radical para você. Radical significa raiz, por completo. Raiz, por completo. Uma vida por completo. Tudo. Não vai sobrar nada. Como Maria. Característica de intercessor. O intercessor, ele entrega tudo. O intercessor, ele não ora a partir da consciência dele, mas ele ora a partir do coração de Deus. Não é o desejo dele, mas é o desejo de Deus. Lembro que quando a gente chegou na parte final do casamento, que a gente conseguiu, Jesus está calmo. Eu virei para a Rebeca e falei assim: amor, por que aquele arranjo está ali? Jesus tem uma medida exata para cada um de nós, cara. Talvez seja coisas lícitas ele está nos pedindo. Eu não assisto jogo de futebol por inteiro. É errado? Não é. Mas o Espírito, ele quer que eu viva assim. Estou falando para você ver assim? Não. Eu estou falando que de forma personalizada ele está te pedindo coisas. Mas você está apagando, o Espírito não está ouvindo. Precisamos olhar para ele, ter sensibilidade. Lua de mel, Rebeca, quero filme. Eu não sei assistir filme. É pregação, louvor. Minha vida. Não estou falando que é a sua. Eu estou falando assim. Ele quer te moldar de forma individual e personalizada. Tem um amigo meu que só vai ao culto sem comer. Se comer é pecado. Não! O Senhor, ele quer uma vida personalizada. Tem uma vida que é para você, irmão. Valone falou, eu estava conversando com o Valone esses dias, ele disse: é prazeroso descobrir a identidade. Eu não quero a vida de outra pessoa, eu quero a minha. Deus me fez assim. Deus te fez de uma forma. Deus te quer de um jeito. Não do jeito que Ricardo é, do jeito que outra pessoa é. Deus te quer de um jeito que Ele já te disse. Medida exata. Assim como foi no templo de Salomão. Salomão, a medida exata. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Existe uma medida exata para esse tempo. E a medida exata é entregarmos tudo. Não apagueis o Espírito. É tempo de olharmos para dentro. O relógio está certo ali mesmo? Ai, deu bom. Obrigado, Espírito Santo. Vocês fiquem à vontade, gente. Vou passar um pouquinho. Quem não... Amém. Deus abençoe, tá? Deixa eu voltar aqui. Epa. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. O Senhor é Deus, Espírito. Vem nos reavivar novamente. Nós precisamos. É tempo de olharmos para dentro. Como Isaías. Como Isaías 6, do 1 ao 9. A visão de Isaías e a sua vocação. Isaías, ele passa os 5 capítulos anteriores olhando para dentro. Olhando para fora. Ai dele, ai de não sei quem. Isaías sempre viu os efeitos dos outros. E aí no capítulo 6 de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Então, a cauda estava nos céus, mas estava aqui. Deus, ele está nos céus, mas ele está perto de você.
Deus, ele está perto de você. É o El Shaddai e é o Emanuel. Deus conosco, mais perto do que a nossa pele. A cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Espírito. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava. E a casa encheu de fumaça. Eu não sei se você entendeu, mas fumaça é esquisito. Deus, ele é esquisito também. Tem coisa que faz que é estranha. Amém? Tem coisa que é peculiar. É específica. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Assim como João viu, olhou para os olhos dele. Os meus olhos viram o rei. Seus olhos precisam olhar para o rei novamente. Seus olhos precisam voltar aos olhos dele. Sabe, o trono aqui, ele representa governo. O trono, ele representa governo. E aí Isaías, ele é impactado quando ele olha e fala assim: agora é hora do Senhor governar a minha vida. Porque quando Deus está governando a minha e sua vida, não dá tempo de olhar para fora. É só olharmos para dentro. O que é que o Senhor quer fazer em mim, Jesus? Não é o pecado do outro, não é a vida do outro, não é... É o que é que o Senhor quer fazer em mim, Jesus. O que é que eu ainda tenho de mim mesmo que precisa ser desprendido para que o que é do Senhor ganhe vida em mim, o que seja manifesto não mais a minha vida, mas Cristo em mim, assim como Paulo disse. O que é, Jesus? Tempo de olharmos para dentro, olharmos para ver aonde temos errado, que temos apagado o Espírito, o que é que temos feito. Talvez você tenha feito coisa demais, diminui, porque você começa a dever porque você compra demais. Talvez seu problema não é fazer de menos, é fazer coisa demais errado. O exagero para o lado errado é a entrega errada. A entrega efêmera, que vai ficar aqui. Mas existe uma entrega que vai perpetuar a eternidade. Existe uma entrega, cara. E quando Jesus olhar para você e falar assim: eu te conheço. Eu não sei você, mas esse é o meu maior prazer. Eu te conheço. Agora chegar diante dele: eu fiz isso, aquilo outro. Não, eu não te conheço não. Existe uma régua: sermos inflamados do Espírito, sermos possuídos pelo Espírito. Jesus, ele não dá o Espírito por medida. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. Coisas maiores farão. Como vamos fazer se não olhamos para dentro e falar assim: eu preciso ter zelo? Assim como Davi disse: o zelo pela sua casa me consome, Jesus. Nós precisamos ser consumidos pelo zelo da casa de Deus. O zelo por sua casa me consome. E aí eu não dou descanso aos meus olhos. Eu quero ver Ele fazendo alguma coisa. Eu quero olhar para Ele. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Quem está governando sobre sua vida? Será que nós não estávamos como Isaías? Como Isaías, nos capítulos primeiros, ali até os 5. Ai dele, ai daquele. É responsabilidade de uma vida de quem está sendo governada pelos seus próprios sentimentos. Você não é o que você pensa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é o seu dia mau. Você não é aquilo que algum pai seu possa ter falado: você é burro. Você não é. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Está disponível para acessar. Existe uma nuvem. Acesso. Vamos lá, alguém. Os meus olhos viram o rei, tudo mudou. Eu me lembro ainda quando eu encontrei Jesus. Tudo mudou, cara. Eu lembro que quando eu saí do culto, estava tudo verde. As árvores estavam verdes. É óbvio, né, que está verde, né?
Fazia sentido agora. Fazia sentido viver. Fazia sentido fazer as coisas que eu estava fazendo. Sem o Espírito, a gente vegeta. Sem o Espírito, a gente vegeta. Vida em abundância só há em Jesus. Vida e vida em abundância só há em Jesus. Nós queremos viver em abundância. Precisamos sermos inflamados do Espírito. Precisamos ser apaixonados por Ele mais uma vez. E outra vez, e de novo. Porque José Júnior ele vai dizer, se hoje me toca, amanhã eu quero de novo. Porque eu preciso mais. Porque a porção de ontem, assim como lá em Israel, foi para ontem. Hoje existe mais. Tem um pão fresco para você acessível. Bate no peito e o cara fala assim, Jesus, eu quero mais. Existe mais, irmão. Existe mais do que só vir à igreja. Existe mais do que levantar a mão e o coração está distante. Existe mais do que chorar e os olhos não ser purificados. Existe mais, e esse mais é sermos pregados na cruz por completo. Aí ele toma o controle. Aí você vai falar como o apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Está na Bíblia, é verdade, dá para acontecer. A Bíblia não é um chapeuzinho vermelho, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra inerrante de Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, irmão. Não é chapeuzinho vermelho que você lê e... Isaías viu, que coisa linda. Tá para você, você quiser acessar, você pode. Deus, vamos lá, alguém. E aí, impressionante que, voltando para o lado da identidade, o Espírito pediu para me falar. Pedro, ele fala, tu és o Cristo, a revelação de Jesus. Pedro tem a revelação de Jesus, tu és o Cristo. E quando nós temos a revelação de Jesus, é impressionante. Nós sabemos quem a gente não procura ser outra pessoa. E aí Jesus fala assim, tu és Pedro. Nós conhecemos Jesus, nós não queremos outra vida que não é nossa. Nós não queremos pregar como outra pessoa. Nós não queremos trabalhar como a outra pessoa. Nós queremos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tu é Pedro e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre essa afirmação, sobre essa revelação, você pode ser um edificador de igreja. Sobre a revelação que você tem de Jesus, agora você pode edificar. Edificar. Jesus chamou não só Pedro para edificar. Eu e você, nós somos edificadores, construtores e não consumidores. Não é para a gente vir aqui e ficar medindo a temperatura. É para a gente falar assim, se a temperatura está ruim, eu vou gerar nuvem nesse lugar. Não estou assim. Gera, rasga o céu. O céu já fendeu. Se fendesse o céu, Jesus veio, o véu rasgou, está acessível. Rasga, irmão. Se o irmão do teu lado não está adorando, rasga. Não finge que tu é profeta e você vem, eu vou liberar uma palavra, se escondendo atrás de uma vida rasa. Vai entregar uma palavra, sabe por quê? Muitas vezes, porque não está nem conseguindo adorar. É para se sentir amado por Deus, quer servir. Você quer servir, não, você quer ser visto. Jesus, ele quer te afirmar a tua identidade. Você é fulano, você é ciclano. Jesus, ele quer falar quem você é. E aí, nos versículos depois, e eu entregarei as chaves. Nós temos a revelação de Jesus. Nós sabemos quem a gente é. Nós nos tornamos edificadores de Deus. Edificadores da sua igreja. Eles, a chave está com você. Ei, a chave está comigo e com você. A chave dos céus. Nós podemos rasgar os céus também. Nós podemos ir ao lugar que nós desejarmos, porque ele se manifesta à medida do seu interesse. As chaves estão conosco. E nós temos feito com a chave. Talvez se você nunca mais acessou um lugar especial com o Senhor. Qual foi a última vez que você acessou um pouquinho do céu? Mas ele te deu a chave. A chave está comigo e com você, irmão. A chave está comigo e com você. Não é responsabilidade do pastor, não.
Não coloca, não terceiriza. Não coloca para o líder. Não coloca para a igreja. É sua. Edificar a igreja é minha e de você. Rasgar o céu, sermos inflamados, é para mim e para você. Não é para você chamar o pastor para orar por cura, não. É para você pôr a mão. Obrigado, Espírito. Obrigado. Nós podemos pedir ajuda, não é isso que eu estou falando. Estão comigo? Nós podemos pedir ajuda, mas tem lugar que a gente pode acessar e a gente não acessa porque não desejamos, não queremos, não temos interesse. É mais confortável pregar só o braço na cruz. Chegar no descende, levantar o sapatinho. Eis-me aqui, Jesus. Aí quando tem alguma exortação, quando não é reconhecido pela sua igreja, ou quando o emprego acaba, eis-nos aqui, é só para algumas coisas. Por completo, uma vida por inteiro. Tudo. O evangelho custa tudo. Para de se esconder atrás daquilo que tu está fazendo. Ele conhece teu coração, teu íntimo. Para de querer ter dinheiro para preencher algo que não vai ser preenchido. Para. Está acessível sermos inflamados. Precisamos, necessitamos. Eu preciso, Jesus. Vocês estão comigo ainda? Se tiver ruim, eu acabo logo. Já passou o tempo. Continua, acaba. Foi ruim. Sinto segurança não, mas deve para me continuar. Foi mal. Necessitamos sermos inflamados novamente. Sabe aquele fogo que no outro dia a gente acorda e fala assim: eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais estudar, eu não quero fazer nada, eu quero só ficar com o Senhor. Qual foi a última vez que você sentiu esse desejo? Qual foi a última vez que você falou assim: eu só quero você? Qual foi a última vez que você não só cantou, mas você desejou viver isso com todo o seu coração? Meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante. É dele, por ele, para ele. Algumas coisas. Ele quer tudo. Você precisa ser inflamado pelo Espírito. Vamos lá, alguém. Veja, se tem alguns versículos e perceba que alguns falam sobre a parte mística. Quando o Senhor chega no ambiente, pode acontecer algumas coisas incomuns. Porém, não devemos buscar pelas experiências. As experiências místicas apenas. Mas é certo que isso acompanha a identidade da história da igreja. Falando que precisa ver fumaça, essas coisas. Coisas de comum acontecem quando Deus chega no ambiente. Porque Ele é Deus e não é homem. Nós adoramos um Deus santo, puro, imaculado. Precisamos sermos inflamados. Assim como os magos que viram a estrela, foram atrás de Jesus e aí eles abrem a porta lá. Eles abrem a porta, os magos. Quando eles abrem a porta, ele vê um menino. E aí eu imagino que quando ele vê aquele menino, ele fala assim: quão ele é puro, Jesus. Abrir a porta e olhar para Jesus e ver a pureza dele nos escandaliza. Nos escandaliza abrirmos a porta do nosso coração e olhar para ele e falar assim: meu Deus. A criança fala de pureza. E ele fala assim: os magos pegaram seus tesouros, censo e mirra. Não. Nada é mais valioso que o Senhor. Ainda existe alguém que deseja entregar tudo, irmão. Ainda deseja alguém que quer entregar mais, um pouco mais. Os magos viram a pureza de Jesus e foram impactados. Viram a santidade dele, pureza, criança, revela a santidade. E foram impactados por isso. E falaram assim: eu preciso largar tudo, vou entregar tudo. Os tesouros que eles tinham, tome. Incenso é seu, Jesus. A sua pureza nos constrange. Atos 2, capítulo 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre ele.
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que expressassem. Algumas pessoas acreditavam que os discípulos estavam bêbados, 9 horas da manhã. Eu não sei você, mas isso parece algo comum. Alguém ficar doido 9 horas da manhã e olhar assim, cara, que esse cara tá bêbado. Para mim isso não parece algo comum. A gente não precisa buscar pela parte mística, irmão. Mas Deus, a história da igreja tem essa identidade. Fazendo as coisas estranhas, você ser batizado, você orar em outras línguas, você chorar demais, compulsivamente, você ficar bêbado, embriagado, não do vinho que leva a devassidão, mas que embriaga do Espírito, porque alguém que está bêbado remete a alguém que não está sóbrio. Se você não está sóbrio, você está distante da realidade. Talvez está tudo dando errado na sua vida, mas quando você fica embriagado, você vive de outra realidade. Bêbados do Espírito, inflamados pelo Espírito. Você precisa ficar bêbado, irmão. Você precisa ficar embriagado. Você precisa perder Você precisa perder a vergonha. Jesus, ele quer um pouco mais. Alguém que fica cheio não fica normal. Não dá para você ficar cheio de Deus e viver uma vida normal. Jesus, ele é sobrenaturalmente natural. Amém por isso. Mas ele fazia as coisas esquisitas. Jesus fazia as coisas estranhas. Apareceu para os caras lá, indo para o caminho de Emaús, e ele pregando a ele mesmo, era o verbo pregando a palavra. Alguém que está cheio de Deus, ele está embriagado, ele vive uma vida incomum. Você pode ser alguém comportado, mas se você está cheio, não é essa realidade presente que você tem que viver. Não é a realidade superior à realidade dos céus. O Senhor quer que você viva a realidade dos céus. Não negando a realidade que você está vendo. Mas embriagados, conectados com o céu. Todo o tempo todo. O tempo todo. Como o rapaz que disse que onde é que eu tenho que estudar? Onde é que eu tenho que... Qual caixa? O que é que você precisa fazer? Qual a roupa que você precisa vestir? Eu pergunto ao Espírito. Espírito, qual a roupa hoje que eu vou ministrar? Não vai social, quero ser social hoje. Amém, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. É uma vida por completo, irmão. Vocês estão me entendendo? É uma vida incomum. O Espírito tem particularidade sobre cada um, de uma forma. Um não vai levantar a mão, mas vai estar acessando lugares extraordinários. Outro vai balançar a cabeça. O fato é, precisamos ficar bêbados novamente. Estamos sóbrios demais, acostumados demais com essa vida normal. Precisamos ficar cheios novamente, sermos inflamados. Obrigado, Espírito Santo. Você acredita que a Bíblia é uma história em quadrinhos? Só acontece naquele tempo. Chegando já no final, tá? De novo, pra galera, quando a gente fala, tá chegando no final, é falar, com isso eu termino. Pode ir já. Será que a gente não... Será não? A gente disse que nós acreditamos na Bíblia, mas vivemos uma vida de quem não acredita. Essa é uma verdade. Acreditamos que Deus pode curar, mas não acreditamos que Ele vai curar. Nós acreditamos que Deus pode chegar aqui e encher o tempo com uma fumaça, mas nós não acreditamos que Ele vai fazer isso. A nossa incredulidade tem roubado nosso fervor pelo Senhor. A Bíblia é Deus. O Verbo se fez carne. Deus. Palavra de Deus. Jesus, palavra encarnada. Você acredita que a Bíblia é uma história em quadrinhos? Não podemos nos tornar avivados nominais. Nós somos bons pra caramba de falar assim sobre avivamento, mas de queimar pouco por avivamento. Nós somos bons de falar sobre missão, mas ninguém quer ir para o Filho do Brasil. Nós somos bons para ir para outra cidade, outro país, outro lugar, porque é instagramável. Deus tem uma vida especial, específica para você. Seja aqui na igreja, seja numa igreja menor, maior, Deus tem algo específico. Você precisa queimar por Jesus, cara. Se não queimar por Jesus, não dá para você viver a completude. Porque se alguém está queimando, vai queimar até os seus sonhos.
para os sonhos dele começar a ir para você. Os sonhos dele tem que ser os seus sonhos, tá? Amém? Obrigado, Espírito. Não podemos ser como os fariseus, que conhecem muito, mas manifestam nada. Estamos cheios, irmão. Aqui, aleluia, glória a Deus, que esse altar, as palavras aqui são tremendas. Toda vez que eu saio daqui, eu saio extasiado no Senhor, sempre comunica algo e tal. A gente está sabido demais e manifestando um pouco. O que é que está faltando? Estamos como Nicodemos. Cabeção. Sabe que faz, né? Acostumado com a vida rasa, depois tem um pós-culto bom pra caramba, resenha e tal. Existe mais. Deus quer derramar mais sobre a sua vida. Ser inflamado pelo Espírito. Inflamados pelo Espírito. Existe mais. Uma vida por completo. Nós somos avivados nominais, cristãos nominais. Amo Jesus, acredito em Deus. Mas se Jesus pedisse, não. Isso aqui não, isso aqui eu não quero entregar para Ele. A vida por completo, Ele quer minha e sua. Uma vida por completo. Não apenas uma parte. Não apenas o trabalho, não apenas a faculdade. Vou sair do trabalho. Às vezes tu só não está conseguindo conciliar a vida espiritual com o trabalho. Aí você toma uma decisão precipitada. É para você queimar no trabalho, é para você queimar na faculdade, é para você queimar aqui na igreja. Mas você está toda hora criando rota de fuga, indo para Tarsis, assim como Jonas. É para você queimar em Paulo Afonso, irmão. Você não precisa ir para outro lugar. Vai lá fora agora, sai, tem um baile na frente. Prega para esses caras. Você não precisa ir para outro lugar. Talvez não é o trabalho, talvez não é a faculdade, talvez é você precisa olhar para dentro e olhar assim, Jesus, como Isaías, os meus olhos viram o Rei. Ele vai governar sobre minha vida. Isaías fala, eis-me aqui. Tem alguém aqui para falar, eis-me aqui? Cuidado, eis-me aqui é bonito, mas custa tudo. Tudo. A vida com Deus custa tudo. Deus falar para tu sair do trabalho, tu sai. Mas se é para queimar no trabalho, queima no trabalho. Se é para manifestar no local onde você esteja, manifeste. Porque Deus não está limitado a essas quatro paredes há um tempo. Nós somos o local da manifestação. Nós somos o local da manifestação. O Espírito Santo é Deus, está em nós. Ele quer revelar a sua glória através de nós. Existe mais. Para mim, para você, para essa igreja. Eu oro e declaro, nós entraremos em um tempo de sermos embriagados novamente. Porque a Bíblia vai dizer, e nós temos uma palavra, a colheita. E o que precedeu a colheita em Atos 2 foi esperar até que ele derramasse. Esperar até que o Senhor enchesse novamente. Nós precisamos ser cheios para acessar a colheita. Nós precisamos ser cheios. Cheios não tem espaço para seus pensamentos. Cheios não tem espaço para nada. É cheio dele, vazio de você. E aí, quando chega lá em Atos 2, ele derrama. E agora tem colheita. Quando você está cheio, tem colheita. Vazio não tem colheita. Porque aí a gente sai com ousadia para pregar. E vai, aí só sucesso. Em Atos capítulo 8, outro derramamento de poder. Mas para isso o Senhor quer contar comigo, com você, primeiro para ser cheio e depois para inflamar outros corações. É tão glorioso para guardarmos para nós mesmos. É tão glorioso para escondermos. A mulher samaritana falou assim, todo mundo vai ter que conhecer o cabeludo, o filho da irmã Maria, o Nazareno da Galiléia. Diz que ele não tinha formosura não, mas é um perfume quando ele chega no ambiente que, meu Deus. Tem um perfume quando ele olha para mim que tem algo quando eu chego perto dele. Os olhos dele é lindo. Tem uma música que fala assim, eu não sabia que era lindo assim. É divertido queimar por Jesus. É divertido viver uma vida em santidade. É divertido ser inflamado por Jesus.
É divertido, cara. Nós precisamos amar Jesus. Nós precisamos amar Jesus novamente. Nós precisamos sermos inflamados novamente. Obrigado, Espírito Santo. Para deixar claro, tem que falar. Nós necessitamos viver a fé não cada dia de uma vez, mas a cada refeição. Nós precisamos respirar Jesus. Nós precisamos falar Jesus. Nós precisamos estar com Jesus. Nós precisamos disso. Não por um momento, mas por toda a nossa vida. Indo para o trabalho com Ele. Pega na mão. Jesus, passa primeiro, vai. Faz essa prova para mim. Jesus, me ajuda a tratar melhor minha mãe. Me ajuda, Jesus, a me submeter a uma liderança. Me ajuda, Jesus, a enxergar o Senhor. Isaías diz que toda a terra está cheia da sua glória. Toda! Não tem espaço para mais nada. A glória de Deus está sobre a terra. Vamos lá, alguém. A glória dele está disponível aqui agora. Atos 2 não pode ser uma experiência dos discípulos apenas. Atos 2 para a gente, para mim, para você. Sermos cheios novamente. Porque o ambiente com a luz escura eu não estou acostumado. Feche teu olho, aí você nem vê que a luz está escura. Não sabe a música. Feche o teu olho e vai orar. Rasga os céus. Os intercessores, eles tinham essa característica. Eles acessavam, eram inflamados e agora você precisa inflamar outros. No lugar onde ninguém vê, sem reconhecimento. Necessitamos sermos inflamados pelo Espírito. Necessitamos, é necessidade como a coça. A coça, ela precisa da água para sobreviver. Para você ter vida, você precisa dele. Obrigado, Espírito Santo. Porque acreditamos no versículo que diz: prepara a mesa perante meus inimigos. Porque acreditamos no versículo que diz que José foi de rejeitado a governador. Mas por que não acreditamos no versículo que diz que Pedro e João chegou à porta do templo e falou assim: eu não tenho nada mais, levanta e anda. Porque é conveniente, não te custa nada. Não sei você, mas está na Bíblia. Nós precisamos querer fazer o que está na Bíblia. Orar, expulsar demais, se divirta, ser cheio, ser vazio de você mesmo. Orar e o enfermo não ser curado, orar e ser curado, não sei. Coisas maiores farão em meu nome, tudo para a glória dele. Você vai se esconder e ele vai aparecer como ele quer. Vale a pena, cara. Não ter sexo antes do casamento ainda vale a pena. Vale a pena você, moço, você se guardar até o final da sua vida para que ele seja glorificado. Vale a pena. Você não ficar mandando mensagem para aquela mulher que Deus está vendo que você está mandando. Vale a pena você ser fiel até o fim. Vale a pena, irmão. Não há nada que se compare à presença dele. Um baseado. Nada. Nada. Está disponível para mim e para você. Precisamos sermos inflamados. Uma vida inflamada é uma vida que acessa lugares que ninguém mais acessa. É uma vida que move o coração de Deus. Que intercede por um povo, cidade, nação, pelo vizinho. Qual foi a última vez que você olhou para o seu vizinho e falou assim: ele precisa de Jesus, cara? Talvez seu vizinho, ele é chato, ele alguém que você conhece no seu trabalho. Qual foi a última vez que você orou em intercessão e agonizou por dor? Porque Jesus, ele está queimando de ciúmes. E se Jesus está queimando de ciúmes, quando você olha para Jesus, você fica queimando de ciúmes também. E se você está queimando de ciúmes, o desejo é: eu quero que ele conheça Jesus também. Precisamos disso. Mas sabe por que nós não oramos, não intercedemos mais? Porque orar e interceder, ninguém está te vendo. Tu fala: vou orar por você, irmão. Você nunca orou. Mentira. Deus está vendo. Você nunca orou, mano. O desejo de Deus é uma vida inflamada. Para aquilo que agoniza o coração de Deus, agonizar o seu coração. Para você olhar para a Copa Velha e falar assim: eu não vou lá evangelizar porque eu vou me perder se eu for, mas eu vou dobrar meus joelhos e vou chorar pelos perdidos. Eu vou chorar pela prostituta. Eu vou chorar pelo homossexual. Eu vou gemer de dor.
O Espírito, ele intercede por nós. O Espírito está gemendo, cara. Mas e a gente vai entrar nesse lugar com o Espírito quando? Aleluia. Obrigado, Espírito. Chora, mama. Chora, mama. Chora, obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. De Gênesis e Apocalipse, Deus quer morar na terra. De Gênesis e Apocalipse, se a Bíblia fosse um refrão, o refrão seria: Deus, eu quero habitar na terra. De Gênesis e Apocalipse, Deus, eu desejo se relacionar com os meus filhos. Deus quer se relacionar com você e comigo, com seus irmãos, com aquele que você não quer ver, mas Deus quer se relacionar com aquele cara, com aquela mulher que você não gosta. Ele quer, você precisa agonizar de dor pelas essas pessoas. Você precisa receber um espírito de intercessão. Sabe, hoje eu podia falar tecnicamente de intercessão ponto por ponto, mas sabe o que vai nos despertar é o Espírito. Não adianta a gente ver e consumir, mas se nós formos ativados literalmente. Teve um tempo que eu entrava num quarto para orar e eu não conseguia sair do quarto. Não saía porque precisava orar por alguns amigos, era tomado de dor. Sabe, é tempo que nós temos palavras de sabedoria, conhecimento. É tempo de você sentir uma dor na coluna e Deus falar assim: é uma palavra de conhecimento, vai lá orar por fulano. É tempo de acessarmos o coração dele. Acessarmos por completo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Deus está em busca de pessoas inflamadas, com um fogo que não dá descanso. E vai para o lugar de intercessão, orar a partir do coração de Deus, gemendo pela criação e dizendo amém, Jesus. É dizendo amém. Se Deus está dizendo assim: eu quero morar na terra, nós precisamos entrar e dizer amém, não só com a nossa boca, mas com o estilo de vida. Amém, Jesus, na intercessão. Vem morar em Paulo Afonso, Jesus. Vem morar aqui hoje, Deus. Nos batiza mais uma vez hoje, Jesus. Nos toca mais uma vez. Me deixa queimar mais uma vez, novamente. Nós precisamos dizer amém com o nosso estilo de vida. Ao falar, respirar. Deus está em busca de pessoas para cantar amém. Amém, assim seja. Vem morar aqui. Vem habitar entre nós. Obrigado, Espírito. Vocês estão comigo ainda? Permanece assim. Vamos permanecer nesse mesmo Espírito. Mateus, consegue apagar aquela luz lá? Apagar a luz. As luzes é para você ficar mais à vontade. Se tiver aceso ou não, Deus vem do mesmo jeito. Não precisa de luz. Vamos deixar que o Senhor ele comece a vir sem pressa. Vamos esperar apenas que Ele nos toque e faça algo. Em 1905, no centro de Mukti, na Índia, a evangelista Ramabai, preste atenção, fiquem comigo, ensinava centenas de meninas a respeito do Espírito Santo. Existia um evangelista na Índia, em 1905, ensinando sobre o Espírito Santo. Quando elas estavam reunidas em oração, começaram a ficar cheias do Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Numa manhã bem cedo, em que as meninas estavam de joelhos chorando e orando, e de repente surgiu uma chama visível ao redor de uma delas. Todas viram a chama visível, coisa incomum. Em 1905, na Índia, existia uma mulher ensinando para mulheres. Estavam orando. E aconteceu que em cima de uma menina existia uma chama. Estava queimando ao redor dela. Estava queimando ao redor dela. Está acessível para mim e para você. As pessoas foram pegar um balde. As pessoas pensaram que ela estava pegando fogo. Foi encher o balde d'água. Quando chegaram perto dela,
perceberam que não era um fogo literal, mas era o fogo da presença. É visível, é perceptível quando ele chega. Precisamos desejar por isso novamente. Cheios dele com lágrimas, paixão. Cheio dele sem medida, sem limitação. Todas elas viram a menina atravessou a sala. Estava prestes a derramar o balde quando percebeu que não era literalmente o fogo. A menina disse-lhes que havia sido cheia do Espírito e as exortou a se arrependerem. A menina disse, calma, eu não estou pegando fogo literalmente, eu estou cheia de Deus. Aleluia. O Senhor, Senhor, estou cheia de alegria, mas perdoe e purifica as minhas irmãs, como fizeste comigo, assim como o Senhor nos perdoou. Nós precisamos agonizar, porque é alguém que está inflamado pelo Espírito agoniza de dor. Senhor, perdoa eles, batiza-nos, batiza eles, Jesus, toca eles, em nome de Jesus. Toca aqui agora, Deus. Os batiza mais uma vez aqui agora, Jesus. E aí, quando o Senhor, carecemos de um avivamento, Senhor. A Bíblia estava orando. Temos disso. Começa hoje, Jesus, aqui agora. Ela estava orando. Quando Deus as reavivou, muitas meninas testificaram, sentiam a sensação de um ardume santo em meu interior. Elas chamaram de batismo de fogo. Deus quer te batizar com fogo essa noite. Parece que nós estamos caminhando para o final. Não se preocupe em orar por ninguém. Recebe a tua porção. Do teu jeito, onde você está. Foram grandemente transformadas e os rostos delas brilhavam de alegria. 2 meninas pequenas tinham derramado sobre elas espírito de oração. Tal como durante horas elas oravam e era como uma luz visível, brilhante em seu rosto. Nós somos inflamados. Nós recebemos o espírito de oração sobre nós. Nós queremos orar mais, queremos interceder mais, queremos mais. Ora, Jesus, pelo poder do seu nome, derrama o espírito de oração sobre nós. Não na nossa mente, mas no nosso espírito, Jesus. Não devemos buscar experiências espetaculares e visíveis, nem êxtases ou visões totalmente emotivas. Mas devemos lembrar. Porém, que em tempos de avivamento, Deus faz coisas incomuns. Buscamos apenas mais a presença de Deus. Buscamos mais a face de Deus. Buscamos sermos mais parecidos com Deus. Maior percepção da sua santidade, maior percepção da sua bondade, mais profunda experiência da sua santidade, graça e amor. E as experiências elas acontecem. Em Azusa, cara, você pode ficar de pé já, você pode ficar sentado, fica à vontade. Você está abençoado para ir para casa se quiser também, tá? Deus te abençoe. Em Azusa, os bombeiros foram 15 vezes no local. Houve um avivamento em Azusa e os bombeiros foram 15 vezes no local. E as pessoas ligavam e falavam assim, tá pegando fogo lá na rua ali. Vai lá, os bombeiros chegavam, quando chegavam não era nada, era a presença. Não sei você, mas eu quero viver as coisas incomuns de Deus. Quero ser incendiado por Deus. À medida que as pessoas possam olhar para mim e para você. Esse rapaz queima, essa mulher queima por Jesus. Obrigado, Espírito. Eles estavam inflamados, pegando fogo. Todos que são inflamados pelo Espírito entram nesse lugar de oração e intercessão. Frank Bartman, o precursor, um dos precursores da Rua Azusa, a história vai dizer que ele perdeu a filha e que ele entrou no lugar de oração. E tinha acontecido um avivamento em Gales e ele entrou no lugar de oração e disse que ele não sentia fome de comida física, ele não sentia sede. A mulher falou, você está doente. Eu estou atrás, nesse tempo, o Senhor está atrás de pessoas estranhas novamente. Pessoas esquisitas. Pessoas estranhas que não medem a entrega.
Pessoas estranhas que são batizados com mais do fogo. E por serem batizados com mais do fogo, entre um lugar onde ninguém vê. E ora, Jesus, faz daqui agora, Deus. Faz daqui agora, Jesus. Frank Bartman, ele não foi conhecido como um precursor do avamento lá em Azul. Foi o William Seymour. Outro homem que estava em uma caixa, escondido enquanto o avamento acontecia, orando de joelhos. Nós queremos ser avivados, mas precisamos entrar no lugar onde ninguém vê. Feche seu quarto, a porta do seu quarto. Entra no secreto. O secreto não é o quarto. O secreto é o lugar escondido. O secreto é o lugar onde ninguém vê. Você pode sair agora, não estando no seu quarto, mas entrar no lugar escondido e ser tocado novamente. E ser batizado com mais. Existe isso para nós hoje. Daniel Nash era o intercessor de Charles Finney. Charles Finney foi um dos avalistas que entravam nas fábricas e as pessoas eram tomadas com choro, com dor de arrependimento. A fábrica parava. A fábrica parou lá uma vez. As pessoas falaram: o que é que esse homem tem? O que é que Charles Finney tem que você não tem, que eu não tenho? Talvez é fome, precisamos de fome. Só que existia Daniel Nash, o intercessor de Charles Finney. Ele ia à cidade dias ou semana antes que Charles ia pregar. Então, Charles vai vir pregar aqui semana que vem. Então hoje ele estava no hotel, de joelhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que um toque desça sobre aquele lugar. Eu oro para que pessoas sejam tomadas pelo Espírito. Ele recebeu um encargo. Talvez eu acho que ele não era o que ele queria, ele não conseguia mais ficar sem fazer isso. O Senhor quer te batizar com algo que você não vai conseguir ficar sem fazer. Pouco conhecido na terra. A gente só lembra de Charles Finney. Mas a verdade é que quando ele chegar no céu, ele vai ouvir: eu te conheço, Daniel Nash, o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Há relato frequente que contando sobre uma dona de... Há relato frequente que contado sobre uma dona de uma pensão, um hotel, que Daniel Nash se hospedou. Ela procurou Finney preocupada, dizendo que havia 3 homens em um quarto que não comiam há 3 dias. Eles estavam no hotel, não comiam há 3 dias. Quando abriu a porta, encontrou-os prostrados no chão, chorando e clamando a Deus pela cidade. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor quer te despertar, cara, para ser inflamado mais uma vez. Feche seus olhos, vamos entrar agora em lugar de liberdade. Eu não quero fazer uma oração específica, eu quero que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer em você. Peço só que se concentre no lugar escondido e deixa que Ele faça algo. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus que revela a Deus, revela-nos a nós aqui agora a sua santidade e pureza, Jesus. Espírito de Deus, nos toma por completo, Jesus. Espírito de Deus, eu oro, Deus. Passeia sobre esse lugar agora. Agora, em nome de Jesus. Seja tocado agora. O conhecimento. Mais Jesus, mais Espírito, mais Espírito. Sobre nós.
Jesus, Mais Espírito, mais Espírito. Jesus, Jesus. Onde há um coração faminto, Deus. Onde há um coração desejoso, comece a tocar fisicamente agora, Jesus. Onde há um coração que deseja lágrimas, receba lágrimas agora em nome de Jesus. Onde há um coração que deseja ser despertado em fome, fome agora em nome de Jesus. Sobre nós, vem sobre nós, tira as escamas dos olhos, vem, mostra-nos a tua beleza, oh, a nitidez do Espírito, sobre nós, sobre os nossos olhos, sobre a nossa visão. Espírito, toca. Toca, Jesus. Mais de Deus, Toca, Jesus. como rio, Toca, Jesus. rio de glória, flua sobre nós, as águas que correm do teu nome. Mais Jesus, mais Jesus. Mais Espírito, mais Espírito. Mais Espírito. Liberdade do Espírito, como um vento agora. Mais Jesus, mais Jesus. Jesus, conduza-nos, conduza-nos. Jesus, Jesus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Conduza-nos. Espírito de Deus. Toque fresco agora em nome de Jesus da sua presença. Um toque fresco agora. Toca Jesus com eletricidade, Jesus. Toca com dores físicas agora em nome de Jesus. Um toque físico real. Um toque verdadeiro, Jesus. Um toque genuíno aqui agora, Jesus. Passeia sobre esse lugar com liberdade, Jesus. Mais Jesus, mais Jesus. Mais Jesus, mais Jesus. Mais Jesus, mais Espírito, mais Espírito. Toca com fome, sede e fogo, Jesus. Batiza-nos com fogo, Jesus. Toca com fogo, Jesus.
Cheia da la la ba 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 ya sou. Sai de aqui. Mais fome, Jesus. Me dá fome, Jesus. Eu quero ter fome, Jesus. Eu quero ter fome, Jesus. Eu quero ter sede, Jesus. Eu quero ter fome, Jesus. Eu quero ter fome, Jesus. Me livra de uma vida fria, Jesus. Me livra de uma vida fria, Jesus. O fogo de Deus te alcança nessa noite. O fogo de Deus te alcança nessa noite. O fogo de Deus te alcança nessa noite. Espiritual, vai embora em nome de Jesus. Eu declaro o fogo de Deus. 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 Fogo de Deus. Fogo de Deus. Senhor, a sua mente é do Senhor.